O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ida, página 253, livro 2, capítulo 11, Metempsicose. Questão 611. A comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais nada. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode então dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Questão 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. Questão 613. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento instintivo das diferentes existências do homem? Esse sentimento instintivo se encontra nesta crença como em muitas outras, mas como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. A metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e, reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, seguir-se-á uma identidade de natureza, que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e os homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. Ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo sobre o que eles não sabem, pode também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam assim os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpedo e do quadrumano. Cada espécie é um tipo absoluto físico e moralmente aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade do espírito inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que sua morte torna a massa. Os mundos mais adiantados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, entre o homem e o animal, há solução de continuidade. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um valor intelectual que falta aos animais.
e é nele o ser principal pré-existente e sobrevivente ao corpo, e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Ele se forma de um princípio inteligente individualizado? É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. O que é constante e que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir.